Olá, boa tarde. Estou aqui com o meu pastor. Um imenso prazer é falar com ele nesse momento. O Willy Sandro. No primeiro episódio de podcast da disciplina Ações Curriculares 2. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Tudo bem com você? Graças a Deus. Pastor, o que me chamou muita atenção quando você prega na igreja é você buscar algo de si para colocar no culto. Um dia você estava pregando sobre o Dia dos Pais. O que me chamou a atenção foi aquele vínculo que você teve com seu pai, que você trouxe a Bíblia dele, as anotações. Você trouxe um sentimento, uma alegria de falar daquilo. Você pode falar um pouco da sua infância? Posso sim. Então, quando a gente fala sobre pai, né, a gente lembra muito do relacionamento de Jesus com Deus, né, que foi um relacionamento muito saudável, que em vários momentos Jesus disse: eu faço o que eu vejo o meu pai fazer. Então, o ministério de Jesus, a vida de Jesus foi tão equilibrada e saudável porque Jesus tinha uma referência, né? E eu acho que realmente na nossa geração a gente tem muitas essas carências de referência. Mas na minha vida em especial, eu fui modelado por um pai, né? Eu sou órfão, né? Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos, mas a primeira infância, né? Podemos dizer assim, ela foi muito bem modelada, né? Então, as lembranças que eu tenho do meu pai são lembranças de nós à mesa, são lembranças de nós. Meu pai, ele também, ele não era pastor, mas ele era muito envolvido no ministério, chegou a cuidar de uma igreja. Nós moramos do lado, né, de uma igreja, então tenho muitas lembranças do meu pai meditando na Bíblia, do meu pai pregando, do meu pai compartilhando o evangelho, né? Então, lembranças também de aos fins de semana, nosso pai levava muita gente para ter momentos de diversão. Então, as minhas memórias e a minha primeira infância, ela foi construída ao lado de... E não somente isso, eu lembrei também aqui o fato de, como esposo também, né? Meu pai também foi um excelente esposo. Então, todas essas áreas que definiram meu propósito, né? Que definiram muitas coisas que eu sou hoje, são espelho realmente do que eu aprendi com meu pai na primeira infância, né? Nos primeiros 12 anos. Eu fico só triste, né, por meu pai ter ido tão cedo, porque numa fase tão importante que foi da adolescência, né, onde vem muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitos porquês, ele não estava lá. Mas na fase de massinha mole, né, que a gente sabe que até os 7 anos a criança ela é modelada. Então, na fase onde eu precisei de ser modelado, eu tive meu pai lá, e é incrível como essas coisas realmente ao longo da nossa vida, elas são ciclos, né? Então hoje com os meus filhos, eu reproduzo o modelo que eu tive. É lógico, né, que com a graça e misericórdia de Deus para aquelas famílias, aqueles homens que não tiveram referencial de pai, a Bíblia tem esse poder, né? E Jesus tem esse poder de restaurar. Mas graças a Deus eu realmente tive esse modelo, né, na vida do meu pai, e hoje eu posso fazer isso e reproduzir na vida dos meus filhos. A minha oração é que eu consiga, né, em nome de Jesus. Tô me esforçando para chegar lá. E é bom eu ouvir de um pastor que a gente modela os filhos, porque eu tenho o hábito de acordar às 4h30 da madrugada para ler a Bíblia, e quando meu pequeno de 4 anos ele acorda, ele me vê ali no sofá. E quando você presenteou eles com aquelas Bíblias, eles falaram assim: agora eu tenho Bíblia, nem sabe ler ainda, eu vou levar para a igreja todo domingo. Amém. E é muito bom saber de onde vêm esses princípios. Sim. E quem foi seu tio e sua tia na igreja? Porque você perdeu seu pai com 12 anos. Com 12 anos você tinha alguém para admirar depois do seu pai. Exatamente. Quem que te acolheu? Na minha adolescência eu fiquei com um limbo assim de referências, né? Porque depois veio o luto, depois a gente mudou de cidade, depois a gente foi para uma outra igreja, né? Naquela igreja a gente não teve pessoas assim próximas, mas quando eu fiz 17 anos e quando nós mudamos aqui para Palmas, né? Eu falo que Palmas
É uma cidade que realmente trouxe mudança, transformação, não é o Senhor, mas aqui. Então aqui eu entrei nessa igreja, né, praticamente que nós estamos hoje, e como nós temos o discipulado, né, então o que é o discipulado? Essa caminhada com alguém. Né? Então posso dizer que ao entrar na igreja, ao conhecer a palavra, ao me vincular, né, com algumas pessoas que puderam também dar continuidade nessa modelagem, né? Então, em 2011 eu conheci o pastor Jackson, né, que hoje é o meu discipulador ainda, e nesse processo, né, ainda não era casado, né, e tal, ainda era jovem solteiro, e nesse processo de conhecê-lo, de andar com ele, de caminhar com ele, foi onde essa modelagem, né, esse tio, né, essa pessoa que realmente me encorajou, né, que acreditou em mim, acreditou no meu chamado, e não somente ele, mas eu acho que quando nós iniciamos a vida cristã, nós vamos encontrar o Barnabé. Né? Quem é o Barnabé? O Barnabé ele foi o primeiro discipulador do Saulo,